Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós vamos iniciar o item 282, perguntas sobre as evocações. Vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Serena teu coração, fecha teus olhos se possível, onde estiveres, e vamos agradecer ao Senhor da vida essa oportunidade de podermos parar e olhar para o ser imortal que somos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do estudo, que é mais que um estudo, é instrução e é alimento. Alimento para a alma que é imortal, alimento que é a lei do universo, que é o teu amor, alimento que nos garantirá a caminhada até ti. Ajuda-nos, Senhor, porque tu sabes que nós somos os filhos rebeldes, os filhos teimosos que trancam a porta do aprendizado porque não querem se esforçar, porque não querem levantar e caminhar. Ajuda-nos a aprendermos com os que vieram antes de nós, Paulo, Estevão, esses que, mesmo com o joelho desconjuntados, caminharam até ti. Ajuda-nos, pelo menos, a cada dia, a fazermos o esforço de levantar e colocarmos em prática o teu ensinamento, de termos bom ânimo e alegria, porque com bom ânimo tu venceste o mundo. E ajuda-nos, Senhor, a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, questão 282, perguntas sobre as evocações. Questão número 1. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Resposta: todos podem evocar os espíritos e, se aqueles que chamardes não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de vós e de vos escutar. Então, todos podem evocar os espíritos. Então, esse todos podem, a pessoa já sai daqui, tá vendo? Tá vendo? Eu posso evocar a qualquer hora. Gente, nós já batemos bastante nessa tecla da evocação, tá? Todos podem? Pode. Se vai ter ou não, aí já é outra história. E quando a gente fala em evocação, eu pensei, eu já evoquei. Isso fica muito claro. Pensou, evocou. Porque os espíritos eles não se comunicam pela palavra, eles se comunicam pelo pensamento. Pensei, pensamento é uma comunicação. Evocar não é verbalizar apenas, né? Porque antes de verbalizar, o que você faz? Você pensa. Então, se você está pensando na reunião tal, evocar o espírito tal, tu não acha que ele vai esperar você falar lá no dia, não. Quando você pensou que você vai evocar naquele dia, agora nesse momento já é uma evocação. E aí o professor Allan Kardec fez a de número 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? O que vocês acham? Isso depende das condições em que se encontre. Pois há circunstância em que não pode atender ao chamado. Porque a gente acha o quê? Se nós que estamos encarnados, a gente tem compromissos, e às vezes a gente está em alguma situação que a pessoa chama e a gente não tem como estar. E quando você fala de mundo espiritual, é a mesma coisa. Então, às vezes o espírito está em alguma atividade,
Às vezes o espírito não tem condições. Vocês sabem que eu tenho uma experiência dessa particular com a mamãe, né? A mamãe já retornou até a pátria. Mas ela, quando ela era jovem, que o pai dela desencarnou, e essa história chegou para mim em um período que eu estava iniciando no espiritismo, eu tinha pouco tempo de espiritismo, e eu comecei a duvidar das obras de André Luiz, duvidar assim, eu digo, mas meu Deus, será que é assim? Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? E ela tinha uma enxaqueca, olha aí, de onde veio a minha enxaqueca, né? A mamãe tinha umas enxaquecas muito fortes, e ela gritava de dores. As dores de cabeça da mãe eram tão fortes que ela chegava a desmaiar. E eu era muito criança ainda, mas eu me recordo. E numa dessas crises dela, a vizinha veio acolhê-la e aí ela desmaiou. Aí a vizinha, a minha irmã Estela, próxima, a vizinha disse assim, Estela, segura a sua mãe que eu vou buscar o álcool. E a Estela ficou ali, e ela gritava pelo nome do pai dela. Papai, me ajuda, papai, me ajuda. Isso é uma evocação? Sim. Isso é uma evocação. Ele já desencarnado, ela ali com muita dor, e ela chamava pelo pai. Quando a Estela segurou a mamãe, que estava ali desmaiada, ela dizia, mamãe, mamãe, para trazer a mamãe de volta. E a mamãe dizia assim, não é a mamãe que está aqui, é o vovô. E eu não podia vir. Mas ela me chamou muito, né? Eu vim porque ela me chamou muito. Ela nunca mais vai sentir essa dor de cabeça. Mas nunca diga a ela que eu estive aqui. Né? Então, você vê, ele não podia. A gente sabe que os espíritos, nós espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que pensamos, para saber se o nosso pensamento é um pensamento que está acalmando ou se está incomodando quem retornou à pátria espiritual. Então, a gente vê o fato aí. Então, quando você fala em evocação, a gente tem que primeiro ver a condição. E o propósito, eu estou evocando para quê? O trabalho de Francisco Cândido Xavier, o que era dito lá? O que o nosso Chico sempre dizia? Quem o procurava? O telefone só toca de lá para cá. Por quê? Porque não tem como a gente saber se a pessoa está em condições de responder ou não. Então, qual era o recurso que o professor Allan Kardec utilizava para fazer as evocações? E o propósito de Allan Kardec era muito maior. O propósito do professor Allan Kardec não era de cunho pessoal. O propósito dele era para uma humanidade. Então, ele queria construir esses livros que nós estamos estudando. Quem era o responsável pelos trabalhos mediúnicos? São Luís. São Luís. E aí o que ele fazia? Ele perguntava a São Luís se ele poderia evocar o espírito tal. E era São Luís que dava ou não dava a autorização. Não é que ele autorizava, olha, esse espírito pode, olha, esse espírito não pode se comunicar. Então era esse o movimento que era feito. Não é só uma questão de você evocar, é uma questão de saber se pode, se o espírito está em condição de ser evocado. Então, por isso a resposta. O espírito evocado atende sempre ao chamado que ele é feito? Isso depende das condições em que ele se encontra. Pois há circunstância em que não pode atender ao chamado. Ficou claro? Então, quando você fala em evocação, gente, lembra sempre da intenção. Eu já contei também isso aqui, mas são coisas que aconteceram comigo, na realidade. Eu estava numa reunião mediúnica, em transe mediúnica, era a avaliação de uma atividade da juventude, e eu me lembro que o espírito estava comunicando através do nosso intermédio, de repente ele parou a comunicação, virou calmamente assim para o lado, mas tinha muita gente de um lado, e disse, não adianta você chamar, ela não pode vir. E aí ele voltou e continuou a comunicação, que eu não me lembro o teor da comunicação. No final, na avaliação, a pessoa foi honesta, pediu desculpas, porque ao decorrer da reunião mediúnica, ela estava pedindo para que a mãe dela viesse se comunicar. Então, tu imagina quando a gente fala em silêncio numa reunião mediúnica, a gente não está falando do silêncio da boca, a gente está falando do silêncio da mente. Então, você imagina ali as pessoas orando, vibrando por uma comunicação que estava acontecendo, e uma pessoa dizendo, mamãe, 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 não atrapalha?
atrapalha. Então, o que eu penso, lembrando que pensamento é a forma que os espíritos se comunicam. E atrapalha. Então, não adianta, ela não tem condição de vir. Terceiro, quais são as causas que podem impedir que um espírito atenda ao nosso chamado? Então, já sabemos que podemos evocar, podemos. Poderá ter empecilhos? Sim, poderá. E a pergunta agora é, quais são os empecilhos? Resposta. Em primeiro lugar, responderam os espíritos a Kardec, a sua própria vontade. De repente o espírito pode dizer, não vou. No trabalho de Allan Kardec, algumas vezes a gente vai ver o espírito dizer, eu não queria vir, mas fui obrigado. É vero? Então, em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corpóreo, caso se ache encarnado. Porque às vezes a gente pode evocar um espírito e esse espírito não fazer mais parte do mundo espiritual. Já está o quê? Encarnado. Então, esse também é um empecilho. As missões de que esteja encarregado ou ainda a permissão para isso. Ele pode estar envolvido em algum trabalho, alguma missão que ele está realizando, ou simplesmente ele não tem permissão. Não tem permissão. Olha o que é a organização, né? Permissão. Pode ser a permissão para isso que ele pode ser negada. Há espíritos, existem espíritos que nunca podem comunicar-se. São os que, aí presta muita atenção nisso aqui, então diz que existem espíritos que nunca podem se comunicar. São os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. O que nós sabemos? Isso aí é fato. Um espírito superior, ele pode sim ir até o mundo inferior, mas um espírito que está no mundo inferior, ele não pode ir ao mundo superior. Ele não tem vibração fluídica para isso. Tá? Ainda pertence a mundos inferiores à Terra, bem como os que se encontram nas esferas de punição, a menos que lhes seja dada especial permissão. Então, vamos pegar outro caso para a gente ilustrar isso. Aquela senhora que o filho tinha cometido suicídio e que ela pegou a ficha de número 1 para falar com Francisco Cândido Xavier. Lá, tardinha, chegou uma senhora e ficou aos prantos porque não tinha mais ficha. E essa senhora perdeu 2 filhos no acidente de carro. Essa senhora que estava com a ficha número 1, que tinha perdido um filho que cometeu suicídio, ela se compadeceu daquela mãe, porque ela pensou, poxa, eu perdi 1, ela perdeu 2. O meu optou, se matou, e o dela foi acidente, então eu vou dar minha ficha. Então ela deu a ficha dela, número 1, para essa senhora. Imagina o esforço que essa mãe não fez, porque o que uma mãe mais quer é ter notícias de um filho que ela não sabe como está do outro lado. Então a senhora ficou muito surpresa, agradeceu muito, e ela disse, tudo bem, entregou e foi para o hotel, voltar, porque ela não era de Uberaba. Na madrugada, o recepcionista tocou o interfone dela, dizendo que o seu Francisco Cândido Xavier estava chamando no Centro Espírita da Prece. E aí ela se arrumou rapidamente, foi até lá, e o Francisco Cândido Xavier disse assim, Emmanuel viu a sua atitude na fila, se compadeceu e se sensibilizou, foi pessoalmente até o vale, pegou o seu filho, trouxe o seu filho para ajudou o seu filho nessa psicografia, porque ele não tinha condições. Por isso é que é isso daqui, ó. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, são os que por natureza ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, bem como os que se encontram nas esferas de punição, a menos que lhe seja dada especial permissão. E aí Emmanuel o trouxe, ajudou ele na psicografia e pediu que lhe dissesse,
que a partir de hoje, ele, Emmanuel, pessoalmente, estaria cuidando do seu filho. Você vê o que é um ato de desprendimento? O que é um ato de pensar na dor do outro antes de pensar na sua dor? Se ela tivesse ficado na fila com a ficha número 1, ela não teria recebido a mensagem do filho e o filho não teria recebido a assistência de Emmanuel. Então, a não ser que seja dada especial permissão, com fim de utilidade geral, que aí é outro ponto aqui. As cartas psicografadas por Chico, aquilo ali era escolhido conforme necessidade coletiva. Então, se houvesse ali dentro daquela sala 30 mães, vamos supor, com a mesma história de ter filho ou filha que desencarnaram por suicídio. Então, só são 3 mensagens. Então, o que é feito? Leva um que cometeu suicídio, que consola o coração dos 30. De repente, tem 60 mães com filhos que sofreram acidente de carro. Leva um que sofreu um acidente de carro, que consola as 60. Então, os espíritos, gente, eles não vêm para fazer atendimento pessoal. Eles vêm para fazer atendimento coletivo. A assistência que Chico recebia não era de cunho pessoal, era uma assistência para o coletivo, porque Chico estava para servir o coletivo, não era para se servir. Então, toda a assistência que ele recebia, Francisco Cândido Xavier, era para consolar a humanidade. Por isso a assistência, porque ele já estava com a consciência e com a lucidez de deixar de pensar em si para pensar no outro. Ele já tinha a consciência de servir. Então, esse é um instrumento maravilhoso para a espiritualidade superior. E aí, sim, eles atuam sobre esse médium para atender a multidão. Não é para atender o Chico Xavier. Ele é um instrumento. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha alcançado o grau de evolução do mundo em que é chamado. Tá? Então, um espírito de ordem inferior ao planeta Terra, ele não tem como vir se comunicar aqui. E ele está explicando isso. Pois, do contrário, será estranho às ideias desse mundo e não terá nenhum ponto de comparação para se expressar. Não vai entender nada. O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Então, se tem um espírito aqui que é da Terra, mas que está em missão em outro planeta, esse pode sim vir e se comunicar. Tá difícil, gente, de compreender isso? Ficou bem claro? Bem, vocês são o termômetro, né? Para a gente ver como é que os irmãos que estão acompanhando em casa estão também entendendo. E não se sinta fazendo um estudo sozinho, tá? Os comentários, eles são públicos, estão aí justamente para isso, para você comentar, para você fazer pergunta ou colocações dentro do que nós estamos estudando. A tia, ela tem muito cuidado para ser fiel nos comentários em torno de Allan Kardec. Eu não fico pisando em ovos, se eu vou agradar A, B ou C, eu não fico. A minha preocupação sempre é a fidelidade à doutrina espírita. Questão de número 4. Por que motivo pode ser negada a um espírito permissão para se comunicar? Qual o motivo de um espírito não ter permissão para se comunicar? Resposta: pode ser uma prova ou uma punição, para ele ou para aquele que o chama. A prova é o teste mesmo do não. O não muitas vezes é uma prova. Quantos não a vida nos dá? E é nesse não que vai mostrar a nossa maturidade. Você pega uma criança, se tudo que ela pedir você der para ela, ela vai ficar triste? Não, se você der tudo, ela vai ficar super feliz todo o tempo. No momento em que você disser não, como é que vai ficar essa menina?
vai ter um chilique, vai se jogar no chão, dependendo da criação, vai chorar, vai ver isso, aquilo outro. Então é no não da vida que mostra a nossa maturidade. Não é verdade? Então isso é uma prova. O não da vida é: eu queria isso, mas a vida me deu isso. Ela disse não para o que eu queria. É aí que eu cresço como ser humano, se eu não me rebelar. Questão de número 5. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Porque quando ele falou aqui evocação, os espíritos responderam falando de outros mundos. Aí Kardec perguntando: mas como é que posso eu fazer uma evocação aqui na França, dentro do planeta Terra, e isso repercutir pelo universo? Resposta: muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porque aquilo, quando eu vou verbalizar uma evocação, antes de verbalizar, o que eu fiz? Sim. E pensei com antecedência. Então os espíritos familiares, quando fala em espíritos familiares, gente, não pensa mãe, irmão, pai, não. São espíritos da mesma hierarquia. Lembra de familiar, lembra de família espiritual, né? Não tem a parentela corporal e a parentela espiritual. E o que a gente aprende da parentela espiritual? São espíritos do mesmo naipe, espírito da mesma afinidade, espírito dos mesmos ideais, espírito do mesmo pensamento. Então, quando o espírito de verdade fala, quando São Luís fala a Allan Kardec, teu espírito familiar está aqui, ele está falando da evolução de Kardec também. Imagina ser um espírito familiar do Cristo. Mas você acha que ele ia chamar quem para a terceira revelação? Para fazer ali à frente da terceira revelação? Um espírito aprendiz ainda? Nós estamos falando de uma terceira revelação. A segunda, ele mesmo veio, o Cristo. Não ia mandar qualquer um para a terceira. Então, muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado. Ai, ai, ai. Porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Olha lá. A primeira ideia é que os espíritos familiares, eles vão procurar esses espíritos e acabam organizando. E existe uma forma aqui que ele diz, que é essa comunicação pelo pensamento, que é difícil para eles explicarem para a gente. Vamos lá. O que vos posso dizer é que o espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica. Tu já pegou um choquezinho lá? Que ele chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. Ele tentou simplificar a explicação. É por isso, como nós estávamos falando ainda há pouco, os espíritos se comunicam pelo pensamento. E nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos em relação a quem já está no mundo espiritual. E mesmo no mundo físico, tá, gente? Porque quem está encarnado também é um espírito. E aí o professor, não satisfeito, fez a 5A. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? Porque aqui nós estamos no livro dos médiuns. Isso vai ser aprofundado no livro A Gênese, de Allan Kardec. Lá o capítulo que vai falar sobre os fluidos, capítulo 14, se não me falha a memória. E aí? Será o fluido universal o veículo do pensamento? Resposta: sim. Com a diferença de que o som
não pode ser ouvido senão num raio muito limitado, né? Quem está lá fora está ouvindo a minha voz? Não. É o ar que está conduzindo, mas está o quê? Limitado. Essa é a diferença. Que o som não pode ser ouvido senão num raio muito limitado. Enquanto o pensamento alcança o infinito. Infinito. É só você lembrar que você é filho de Deus. Você tem o DNA divino. E os espíritos nobres estão trabalhando para que nós possamos nos tornarmos a semelhança deles. Né? Façamos a nossa semelhança. Que não é a semelhança de Deus, porque Deus é único. Mas a gente pode parecer com o papai. Entendeu? Então nós somos filhos de Deus. E a gente não compreende isso, então a gente ainda se debate no charco da lama, tal qual um verme, mesmo sendo uma linda águia. O espírito, enquanto o pensamento alcança o infinito, o espírito, no espaço, é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chama. E isso é para tudo, gente. Um comentário que venhamos a fazer, já é uma evocação. A gente vê isso nas obras de André Luiz. Um comentário. Vieira, né? Basta um comentário. Vamos só mais um. Sabemos que as distâncias nada representam para os espíritos. Sabemos? Sim. Contudo, causa admiração ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto. Resposta: é que, às vezes, realmente estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido com antecedência e frequentemente se encontra no lugar em que é evocado, antes mesmo que eu chame. Porque o espírito não vai ouvir o som articulado da tua boca. O espírito ouviu o quê? O teu pensamento previamente. Às vezes uma semana antes você já diz: a próxima semana eu pretendo evocar o espírito tal. Mas e às vezes uma semana antes você perguntava de quem? São Luís. Ou às vezes durante a reunião da mediúnica, da prática mediúnica da sociedade, São Luís, eu posso evocar o fulano de tal? Mas ele já tinha pensado. E São Luís pode sim, ele está aqui. Ele já está aqui. A gente vai ver muito isso em Revista Espírita. Ele já está aqui. Foi bom, gente? Deu para aprender mais um tiquinho? Que bom. Então assim ficamos na questão de número 6, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Fica muito claro. Pensou, evocou. Porque os espíritos não se comunicam pela palavra, eles se comunicam pelo pensamento. Pensei, pensamento é uma comunicação.
Você vê o que é um ato de desprendimento? O que é um ato de pensar na dor do outro antes de pensar na sua dor? Se ela tivesse ficado na fila com a ficha número 1, ela não teria recebido a mensagem do filho e o filho não teria recebido a assistência de Emmanuel. O não muitas vezes é uma prova. Quantos não a vida nos dá? E é nesse não que vai mostrar a nossa maturidade. O não da vida é: eu queria isso, mas a vida me deu isso. Ela disse não para o que eu queria. É aí que eu cresço como ser humano, se eu não me rebelar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.